Boa tarde a todos presentes. Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira semana do Bem Ambiente, Sustentabilidade e Perspectivas da Agenda 2030, do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental, em parceria com a Fundação Estadual do Meio Ambiente. Este evento tem como objetivo envolver a sociedade em um debate interativo em que o conhecimento em suspensão a sensibilize quanto ao seu papel na preservação do meio ambiente. Eu sou Isabela Bastos, atualmente estagiária do programa e também aluna do curso de turismo da UFOP. Estarei presente durante todo o evento, realizando a apresentação juntamente com a professora doutora Kerly de Santos Alves, coordenadora do PPG-SSA, o professor Wellington Ribeiro, mestrando em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental pela UFOP, e toda a equipe de coordenação do evento. A nossa primeira atividade do dia será a palestra Educação Ambiental no Século XXI, do professor Daniel da Fonseca Andrade, mediada pela professora doutora Kerly de Santos Alves. Lembrando a todos que será aberto um momento de interação entre os convidados e palestrantes ao fim da palestra, e para participar, basta escrever sua pergunta ou comentário que a nossa equipe estará repassando. Por favor, mantenham a câmera e microfones desligados para o bom andamento do evento. Para dar início à programação, gostaria primeiramente de apresentar os nossos convidados. O palestrante, professor Dr. Daniel da Fonseca Andrade, é biólogo, mestre e doutor em ciência ambiental, professor do Departamento de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, coordenador do Laboratório de Ações e Pesquisas em Educação Ambiental, LAPEAR, docente do mestrado em Educação da Unirio, PPGE-BU, docente e atual coordenador do mestrado profissional em Ecoturismo e Conservação da Unirio, PPGSI. A mediadora, professora doutora Kerly de Santos Alves, é pós-doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Coimbra, doutora em Psicologia pela PUC, Minas Gerais, mestre em Turismo e Meio Ambiente pelo Centro Universitário de Ciências Gerenciais, na UNA, graduanda em Administração pela UFOP, graduada em Psicologia e em Turismo pelo Centro Universitário Newton Paiva, tem especialização em Administração Pública, é coordenadora do Programa de Mestrado em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental e professora na Escola de Direito, Turismo e Museologia, além de pesquisadora associada à Cátedra Unesco, Água, Mulher e Desenvolvimento da UFOP. Agora, eu passo oficialmente a palavra à mediadora da palestra, professora doutora Kerly dos Santos Alves. Isabela, muito obrigada. Daniel, é uma honra tê-lo conosco, e essa temática ela é de suma importância, para o agora. Eu digo assim que a gente pensar na perspectiva da educação e de uma educação que galgue, né, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade é talvez assim um dos maiores desafios. Então, eu com muita alegria passo a palavra a você para a sua explanação. Obrigado, professora Kerly. Estão me ouvindo bem, gente? Tá. Qualquer problema que possa haver com a internet, por favor, avise, tá? Então, professora Kerly, agradeço muito pelo convite. Para mim é uma honra também participar desse evento, né, dessa palestra, colaborar com o evento de vocês e dar mais um passo, né, nessa aproximação do PPGEC com o mestrado em sustentabilidade de vocês, né, que a gente espera que se consolide, né, essa aproximação se consolide com o tempo. Queria agradecer também a Isabela pela apresentação aqui gentil, pelo Rafael também, que entrou em contato comigo um pouco mais cedo para me dar as coordenadas aqui, a equipe organizadora do evento. Meus parabéns para vocês e parabéns pela organização do evento, né? É uma grande necessidade e, ao mesmo tempo, um grande desafio nesses tempos de pandemia. Estou vendo aqui a chegada de alguns estudantes da UFOP, estou vendo também que a gente tem professores e professoras que eu imagino sejam, né, da rede municipal ou privada ou estadual de ensino, né? Duas boas-vindas
para vocês todos e todas, então, desde aqui do Rio de Janeiro, da onde eu falo. Bom, me foi aberto um espaço de fala aqui com vocês e eu preparei uma provocação, na verdade, para fazer ao longo de meia hora ou 40 minutos sobre o tema que é o meu tema de trabalho, né? Meu tema de pesquisa e o meu principal tema de atuação, que é a educação ambiental. Eu fiz uma preparação exatamente de uma provocação mesmo, então ela não tem a pretensão de ser definitiva, né, de encerrar uma conversa, muito mais de abrir uma conversa e trazer para todos vocês alguns encaminhamentos que eu tenho julgado que são bastante pertinentes para o campo no século XXI. Né? Então, o título que eu ofereci para a palestra é exatamente Educação Ambiental no século XXI. E a ênfase na data, né, no século XXI, é justamente para trazer essa reflexão e já para pontuar também que a educação ambiental tem uma história, ou seja, ela evolui e ela precisa continuar evoluindo e incorporando aspectos que nos são trazidos por novos tempos. Né? Eu não sei, eu imagino que a gente esteja aqui num espaço interdisciplinar, eu imagino que a gente tenha espectadores e espectadoras aqui de várias origens em termos de formação acadêmica e talvez também que não tenham formação acadêmica superior, mas são interessadas no assunto, né? Então, eu fiz um recorte um pouco mais fundamental, mais básico, né? Para começar, porque eu exatamente não sei o que vocês já dominam no campo da educação ambiental, mas prometo que a gente vai evoluir desse básico e vai chegar em algumas questões que, para mim, são bastante contemporâneas, são bastante atuais e bastante pertinentes para esse momento. Então, vamos lá. Educação ambiental no século XXI, como eu falei, a ênfase no século XXI ela foi dada por uma necessidade de fazer uma historicização da educação ambiental, que é localizar ela no tempo e no espaço, isso é super importante, né? Talvez vários de vocês já saibam que a educação ambiental ela emerge enquanto um conceito, enquanto uma ideia, né? Pela primeira vez em âmbito internacional, em 1965, ou na década de 60, na Europa, num evento, numa universidade em Kiel, né? No Reino Unido, e ela surge naquele momento como uma resposta possível para uma percepção de que os problemas ambientais eles estavam ficando cada vez mais alastrados ou mais comuns planeta fora, né? E eles estavam sendo alastrados com um aumento da intensidade desses problemas, né? Então, essa é uma percepção que é posterior à Segunda Guerra, é anterior à Segunda Guerra Mundial, mas que tem um aumento de intensidade muito grande depois da Segunda Guerra Mundial, e essa é uma questão importante para a gente, historicamente falando. Bom, então, surge lá atrás, em 65, essa ideia de se fazer educação ambiental. E a primeira pergunta, que é uma pergunta com a qual a gente dialoga até hoje, né, é o que é a educação ambiental. Então, colocando-se, se a gente pegar a Política Nacional do Meio Ambiente, a lei, né, que fala sobre a educação ambiental, ou o Programa Nacional de Educação Ambiental, ou outras diretrizes nacionais de educação ambiental, cada um vai ter lá um parágrafo dizendo educação ambiental né? E fazendo uma afirmação do que ela é. Eu não vou fazer essa afirmação, eu vou colocar um princípio de reflexão, né? O que é educação ambiental? Por quê? Porque ela vai variar, né? Então, o que a educação ambiental e o que justifica as diferenças que a gente encontra nesses diferentes documentos, né? É que
o que é educação ambiental está ligado a como quem propõe o conceito de educação ambiental percebe os problemas ambientais, né? O que é um problema ambiental, quais são as origens desses problemas e como é que a gente encaminha, né, a solução, ou como é que a gente lida com esses problemas ambientais. Isso, então, de um lado. Então, o que é educação ambiental depende de como a gente compreende os problemas ambientais. E, do outro lado, é como a gente compreende a educação e como a gente acha que a educação participa nesse processo, né, de lida com esses problemas. Né? Então, diferentes atores, e isso a gente vê principalmente, né, a partir da década de 60, mas de uma maneira mais forte, mais presente a partir da década de 70, quando a ONU começa a puxar para si a responsabilidade de mundializar a educação ambiental, o que a gente começa a perceber é que o campo começa a crescer e se complexificar justamente porque ele passa a ser composto por atores que vão entender que as respostas a essas duas questões que eu coloquei, como se entende o problema ambiental, qual a sua origem, como fazer para resolver, e qual é o papel da educação, o que é educar e como que essa educação entra nesse processo de resolver os problemas ambientais, né? Que isso forma diferentes matrizes de pensamento. Então, o que a gente tem com essa evolução da educação ambiental ao longo do tempo é uma diversificação do campo, de maneira que hoje a gente não pode mais dizer que a educação ambiental é uma coisa, a gente tem que assumir, né, que ela é uma diversidade de coisas em termos de definições específicas, etc. Né? A educação ambiental é um campo extremamente diverso, habitado por atores que têm percepções diferentes sobre o problema ambiental e sobre como resolver os problemas ambientais e sobre o papel da educação nessa resolução dos problemas ambientais. Né? Então, educação ambiental é um campo diverso. A gente tem um livro oficial do Brasil, se eu não me engano, de 2004 ou 2005, chamado Diversidades da Educação Ambiental Brasileira, né, que mostra exatamente essa pluralidade do campo e como que ele evoluiu ao longo do tempo, se diversificou, etc. Isso traz para a gente, então, uma questão. Né? Tudo bem, se cada ator tem uma percepção do problema e da solução, e da educação nessa solução, como é que a gente fica? Né? Ora, a gente fica que a gente tem que entender como que a gente percebe essas questões e como é que a gente constrói a nossa educação ambiental em cima dessas questões. Né? Então, o que eu vou falar para vocês a partir de agora aqui é um pouco disso. Eu vou pautar, através de alguns estereótipos, vamos dizer assim, alguns extremos que, na realidade, não são tão simples quanto o que eu vou colocar aqui, né? Um pouco dessa diferenciação e, ao colocar essa diferenciação, trazer um pouco da educação ambiental que a gente faz aqui no nosso laboratório, né? Que é o Laboratório de Ações e Pesquisa de Educação Ambiental da Unirio. Um dos caminhos de compreensão do que é o problema, o que são os problemas ambientais, como lidar com eles, como resolver, e qual que é o papel da educação nesse processo, por exemplo, é oferecido pela ONU. Né? A ONU, que, como eu falei, a partir dos anos 70, com a Conferência das Nações, a Conferência de Estocolmo, né? A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, meio que se apropriou, ou tomou para si também, ou se incorporou como mais um ator, né, para fazer e para promover a educação ambiental. Mas, como todos os outros atores, a ONU também traz a sua percepção de educação ambiental em função da sua maneira de entender problemas ambientais e entender as soluções dos problemas ambientais. Atualmente, a educação que a ONU propõe, ela não chama educação ambiental, né? A gente pode falar isso depois. Ela chama educação para o desenvolvimento sustentável. Né? Tem um grande
uma grande participação da Unesco no delineamento, da compreensão deles em relação a isso e na maneira de difundir isso mundo afora, né? De uma maneira extrema, né? Mas não injusta. Se a gente olhar a proposta de educação ambiental ou de educação para o desenvolvimento sustentável da ONU, o próprio nome já diz, né? Para a ONU, no olhar da ONU, o que precisa ser sustentabilizado é um projeto civilizatório que eles deram o nome de desenvolvimento, né? E que foi proposto para o mundo com o final da Segunda Guerra Mundial, depois que a Segunda Guerra Mundial terminou, né? Então, basicamente, o que a ONU propõe nesse processo da educação para o desenvolvimento sustentável é o refino do processo de desenvolvimento, então, dessa ideia de desenvolvimento enquanto motor civilizatório, que eles já assumem que deve ser globalizado, né? Então, como é que a gente refina esse processo de desenvolvimento de forma a contemplar a variável ambiental e eliminar, ou pelo menos mitigar, os problemas ambientais que o desenvolvimento pré-desenvolvimento sustentável causou, né? Então, a proposta de desenvolvimento da ONU ela é de 1949, essa ideia como uma força civilizatória ela é de 1949. E ela é baseada em alguns pressupostos e foi colocada em marcha em grande parte do mundo, e isso, até a década de 60, começou a gerar uma série de problemas, e os problemas ambientais entre eles, de uma maneira muito grande. Então, o passo que a ONU dá, é claro que não é um passo linear, né? E não é um passo para o dia seguinte, mas um passo de então até hoje foi vamos criar um processo educativo pelo qual a gente eduque as pessoas para a importância de se refinar desenvolvimento enquanto motor civilizatório, levando em consideração as questões ambientais, né? Então, se a gente for pensar bem, e nas escolas isso chegou de uma maneira muito forte, né? A educação para o desenvolvimento sustentável ela é muito focada em resolver problemas que o próprio desenvolvimento traz, né? Então, quando a gente fala de lidar com lixo, por exemplo, ou de reflorestar, ou de parar um processo de desflorestamento, ou de economizar energia, ou de reduzir ou sequestrar carbono, reduzir a emissão de carbono ou sequestrar carbono, tratar poluições, etc. Tirar plástico dos oceanos, microplástico dos oceanos, que é um problema muito grave que a gente vive aqui na Baía de Guanabara. Tudo isso, na verdade, e esse é um enfoque que a gente transpira quando a gente fala de questão ambiental, né? O lixo sendo a primeira dela, na verdade, tudo isso concentra a reflexão, o pensamento e a ação em resolver problemas que o próprio desenvolvimento causa, né? Que o próprio motor civilizatório causa, né? Esse motor civilizatório proposto por eles, né? Além disso, com um agravante ainda, que são meios que, em geral, são fomentados por meio da individualização das respostas. Então, lide com o lixo na sua casa, recicle o seu lixo, reduza o seu consumo, ande menos de carro, ande de bicicleta, etc., que são atitudes individuais, né, pessoalizadas, e com a crença de que, se todo mundo do mundo fizer isso, a gente vai ter os problemas ambientais resolvidos, vamos dizer assim, né? Além disso, uma outra caracterização da educação para o desenvolvimento sustentável, que é proposto pela ONU, e, de novo, eu estou fazendo um exagero aqui, eu estou fazendo um estereótipo da proposta deles, né? Eles oferecem também a solução pelo consumo, né? O consumo é o motor do desenvolvimento. Então, você pode fazer escolhas melhores de consumo. Em vez de comprar uma alface comum, envenenada, você compra uma alface orgânica pelo triplo do preço. Você escolhe um produto que seja mais econômico em termos de embalagens ou que use embalagens recicladas. Você recusa coisas, né? Então, isso eu não vou comprar, mas, de novo, então,
a gente tem basicamente as nossas alternativas reduzidas ao nosso poder de consumidor, né? E as ações quase que limitadas à nossa atuação individualizada, né? E, por fim, é uma educação que foca muito, como ela lida muito com a resolução de problemas, ela tem um enfoque muito normativo, muito faça isso, faça aquilo outro, etc. Né? Olhando por um outro prisma, por uma outra lente, com o tempo, né, quando eu falei, com o tempo a educação ambiental evolui, ela passa a ser habitada por diferentes atores, e diferentes educações ambientais começam a brotar dessa sopa, né? Uma dessas tendências ou dessas orientações de educação ambiental é o que a gente convencionou chamar de educação ambiental crítica. Aqui no Brasil, esse nome é um nome que tem bastante peso, etc. Né? Que é uma educação que vê a origem dos problemas ambientais e a solução para esses problemas ambientais e o papel da educação dentro disso de uma maneira diferente do que a ONU geralmente vê. Né? Então, por exemplo, se a gente olhar aqueles problemas ambientais que eu coloquei ali atrás, problema de lixo, desflorestamento, poluição, emissão de carbono, plástico no oceano, etc., uma educação ambiental crítica que assume como função não resolver nenhum problema, mas fazer as pessoas, mas oferecer espaço para que as pessoas reflitam criticamente sobre essas questões, né? Ela vai associar diretamente tudo isso, por exemplo, ao projeto de desenvolvimento, ao motor civilizatório que a gente vive. Então, os problemas ambientais, eles não apareceram eventualmente, eles estão intrinsecamente ligados ao modo de vida que a gente vive. E enquanto esse modo de vida que a gente vive não tiver sob perspectiva, né, a gente vai continuar tendo esses problemas ambientais. Né? Então, a gente começa a localizar a questão ambiental não como uma questão de resolver problemas pontuais, mas uma questão como um desafio civilizatório. Nós temos a responsabilidade de pensar a nossa civilização, né? E a gente não tem muito tempo para transformar essa civilização nos seus pressupostos mais fundamentais, né? Porque a gente está atingindo níveis de irreversibilidade que são extremamente perigosos, né? Para quem não conhece, por exemplo, eu recomendo uma leitura pequenininha de um livro chamado O Futuro Climático da Amazônia, por exemplo, que é um livro super... Não é nem um livro, é uma cartilha, vocês podem levar nas escolas, etc., que fala sobre a bomba biótica e os rios voadores, e o papel dos rios voadores, né? Inclusive na economia de 70% da América Latina, ou da América do Sul, e como que esses rios voadores eles estão ameaçados pelo desflorestamento da Amazônia, por exemplo. Né? Então, não é só uma questão de ter ou não ter árvore, de ganhar ou perder biodiversidade. A gente pede mecanismos de regulação planetários cuja recuperação demoraria outros 100 anos ou 200 anos, etc., ou mais do que isso, se é que vier a acontecer, e aí a gente gera um colapso no metabolismo do planeta, e isso gera um colapso na nossa maneira de lidar com ele, né? Porque a gente se ajustou à maneira como o planeta funciona. Então, a educação ambiental crítica ela vai fazer uma associação dos problemas ambientais com a questão do nosso motor civilizatório, que é o desenvolvimento, e mais do que isso, então, ela reconhece o problema ambiental como um problema civilizatório, uma coisa difícil, profunda, difícil de entender até, e também reconhece que esse motor civilizatório ele não começa depois do final da Segunda Guerra Mundial, quando o projeto de desenvolvimento é proposto, ele começa com a colonização. Né? E, na verdade, o processo de desenvolvimento ele dá um outro nome, né? E opera politicamente de maneira diferente, porque você não tem mais metrópoles e colônias, né? Mas, basicamente, o mercado mundial é o mesmo. Né? O Brasil
tem a maior contribuição do PIB vindo do agronegócio, que é o maior setor da economia brasileira faz 520 anos. Né? Por quê? Porque quando os europeus chegaram aqui, eles vieram aqui para usar a gente para fazer isso, né? Para tirar mineral, para tirar madeira, etc., e para plantar as coisas que eles precisavam para eles. E o nosso papel social nessa ordem econômica mundial, apesar da gente não ser mais uma colônia, continua o mesmo papel social. Né? A gente dá o nome disso de colonialidade. Então, o colonialismo acabou, né, que é a organização política de divisão entre metrópoles e colônias, mas o papel social no mundo, na ordem mundial, continua o mesmo, que é essa estratégia de colonialidade. Né? E quando a gente vai olhar, então, os problemas ambientais na sua origem, né, por que, apesar de tudo que a gente faz, os problemas só pioram em dimensão e intensidade? Por que a gente não... Da onde que vem esse apetite pela natureza, que a gente mal acabou de degradar uma área, a gente estende os olhos para a área seguinte e vai atrás de degradá-la, que a gente não consegue nunca se satisfazer com uma área degradada que a gente produz. Né? Então, da onde que vem esse apetite? E aí, né, corroborando o que eu falei agora há pouco, eu recomendo para vocês que façam uma prática pedagógica de educação ambiental fundamentada na Carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, que foi a primeira carta produzida pelo um europeu que chegou no Brasil. Está tudo lá. Né? Aqui tem minério, aqui tem água, aqui tem árvore, aqui tem coisas todas que a gente quer. Né? E o apetite da economia global é o mesmo apetite. Né? Então, a gente vive ainda num extremo contexto de colonialidade. Né? Onde que eu quero chegar? Que a educação ambiental crítica, então, ao localizar o problema como um problema civilizatório, ele entende que o problema não é apenas, ela entende que o problema não é apenas nas ações. O problema não é porque a gente explora mal a natureza, o problema não é porque a gente explora mal isso ou aquilo, ou como se tivesse um jeito de explorar bem. O problema não é esse. O problema é um problema de racionalidade, muito mais profundo, né? Que racionalidade que deu campo para que o nosso modo de vida brotasse em termos de alternativa mental mesmo, de se pensar, né? Uma maneira de uma civilização funcionar. Então, o que é essa racionalidade? O que compõe essa racionalidade? Que é a racionalidade que embasa o projeto de desenvolvimento, por exemplo, e o projeto da modernidade. Né? O positivismo, do ponto de vista científico, o positivismo, né? O industrialismo, então, essa noção de que o único caminho possível para a gente existir é por meio da industrialização, e todos os povos têm que se industrializar, os Yanomami têm que se industrializar, os Tucano têm que se industrializar, etc. Né? A urbanidade, essa vida que a gente vive caótica nas cidades como sendo o melhor dos mundos, né? Todo mundo empilhado nas cidades como sendo a melhor maneira da gente viver, da gente se relacionar e viver. Né? O consumo, a organização dos meios de produção, né? O capitalismo, então, a centralidade da questão do capital como organizadora de pensamentos e de ações. Né? E por trás disso tudo, o que nos cabe bastante aqui é a tecnociência, que, na verdade, é quem inventa e dá possibilidades técnicas de tudo isso acontecer. Né? Então, a educação ambiental crítica, ela vem, que também não é um campo homogêneo, né? Também é uma diversidade, por isso que eu falei que eu ia falar de um estereótipo, né? Ela vem colocar tudo isso em cima da mesa e sob pauta para a gente refletir sobre isso. E aí, se a gente quiser realmente transcender a questão
se a gente quiser transcender os problemas ambientais enquanto problemas que começam a impedir a existência do futuro. Então, vejam, gente, quando eu estou falando de problemas ambientais, eu não estou falando, né, não sei, de algum esgoto que vazou na praia, de uma questão pontual que é resolvida pontualmente. Eu estou falando de questões que inviabilizam o nosso futuro, que inviabilizam o futuro dos nossos filhos, que dizem, por exemplo, que hoje todas as crianças nascentes em áreas urbanas vão ser adultos com problemas respiratórios por conta da poluição. Todas as crianças. Que vem dizer que nós não só ingerimos microplástico e nanoplástico, ou seja, a gente come plástico com as coisas que a gente come, né? Mas que a gente absorve. Então, a gente está sendo encontrado microplástico e nanoplástico nos nossos tecidos, nos tecidos dos nossos corpos. Nós estamos sendo plastificados celularmente, a gente não tem a menor ideia do impacto que isso vai ter no futuro. Então, são questões, a questão dos agrotóxicos, das doenças que são causadas por agrotóxicos, etc. Num momento histórico, o Brasil se arreganhou para os agrotóxicos do mundo inteiro e aprova agrotóxicos muito mais rápido do que aprova vacinas, etc. Mas que isso inviabiliza futuro. Então, nós estamos falando aqui de existência e não existência num futuro muito próximo. Então, quando a gente começa a pensar que a gente precisa refletir sobre a racionalidade que encaminha os nossos pensamentos, então a gente tem que pensar epistemologicamente, a gente tem que pensar cosmologicamente, inclusive porque a nossa racionalidade, a racionalidade moderna, ela é cosmolicida e epistemicida porque ela não convive com outras cosmologias e nem com outras epistemologias, ela mata outras cosmologias e outras epistemologias. Quem são outras cosmologias e outras epistemologias? São qualquer outro povo que não cabe nesse kit civilizatório que eu falei para vocês, que eu trouxe algumas características deles para vocês. Então, quem não cabe no mundo capitalista, no mundo tecnocientífico, industrial, consumista, urbano e positivista, a nossa racionalidade ela trata de eliminar da existência, seja pela eliminação física mesmo, a gente está vendo os povos indígenas sendo ameaçados de uma maneira super violenta nesses últimos anos, eles sempre foram, mas eles, nesses últimos anos, de uma maneira explícita, isso é o quê? Isso é um processo de colonialidade em andamento, é o processo de ir lá roubar as terras deles, de roubar os minérios sob os pés deles, não importa a floresta, importa o nióbio que está debaixo dela. Outro dia, um deputado acreano disse que o Acre tem terras super férteis, mas ele tem um problema, o problema é a floresta que está em cima dessas terras, sem sequer reconhecer que quem fez aquele solo fértil foi a floresta que estava em cima dele, e em relação com o solo, se você tirar a floresta dali, você vai gerar uma enorme área degradada, que hoje a gente já viu centenas de vezes Brasil afora aí. Então, essa educação ambiental crítica, ela vai colocar essas questões na mesa e ela vai se propor a pensar o que fazer com tudo isso. Não é um pensamento fácil, não é um pensamento que a gente resolve para amanhã, mas é uma iniciativa que a gente tem que ter coragem para fazer. Então, ela não enfoca em salvar o desenvolvimento, ela enfoca muito pelo contrário, em reconhecer no desenvolvimento o problema, Então, como um livro muito bom chamado O Bem Viver, do Eduardo Acosta, está disponível online aí para quem quiser ler. A gente não está aqui falando de um desenvolvimento alternativo, como o desenvolvimento sustentável, como o ecodesenvolvimento, ou qualquer outra coisa assim, que são apelidos que deram para o desenvolvimento como sempre, que é centrado na economia, mas há uma alternativa ao desenvolvimento.
Nós não queremos um desenvolvimento alternativo, mas uma alternativa ao desenvolvimento. Né? E uma alternativa civilizatória ao desenvolvimento que tem enfoque na vida e que não tem enfoque no capital ou no desenvolvimento, ou etc. Vejam, historicamente, falar de enfoque na vida foi uma maneira da gente ser muito criticado, porque a gente sempre achou que era uma posição muito infantil, muito ingênua. Não, mas isso vocês estão suplantando os conflitos que acontecem, os conflitos políticos, etc., etc. E não é, por quê? Porque a gente assume os conflitos políticos, mas eles têm que ter como fim a manutenção da vida, a manutenção dos meios que propiciam que a vida continue a existir a partir dos princípios que a vida própria existe. Né? Aí, se tiver biólogos e biólogas e ecólogos e ecólogas aqui, a gente estudou bastante, né? O funcionamento da vida, como que os processos da vida, como que a vida cria caminhos para que a vida de amanhã floresça e ocupe espaços, etc. A gente tem que respeitar esses processos. Falando de um ponto de vista mais físico, né? O desenvolvimento enquanto motor civilizatório é um processo entrópico, ele barra os processos da vida, e a gente precisa criar um modelo civilizatório que seja sintrópico, que seja circular, que obedeça e desopile, né, os fluxos de vida para que os fluxos de vida possam acontecer. Né? Porque a gente está simplificando demais a vida, e a vida não é para ser simplificada. A vida se vocês tiverem um jardim em casa, façam essa experiência. Né? Vai lá e tira tudo do jardim. Né? E abandone, volta lá um ano depois. Vai ter uma diversidade de coisas lá, porque a vida é assim, a vida ocupa os espaços e ela diversifica os espaços que ela ocupa. Né? Então, a gente precisa reconhecer a reconstrução do nosso modo de civilização, e a gente precisa ter como ênfase do nosso motor civilizatório a vida. Né? O resto, né, os conflitos políticos, etc., isso deve ser um caminho, mas a gente deve conflitar sobre qual caminho oferecido por diferentes vertentes vai possibilitar mais que a vida floresça. Esse é o fim que a gente deve ter para o nosso pensamento. Né? Então, a educação ambiental crítica ela não vem aqui resolver problemas pontuais, etc. Ela vem repensar um modelo civilizatório. E a gente repensar um modelo civilizatório que leve em consideração não só os fins. Né? A gente não quer só limpar o lixo, a gente não quer só que o oceano não tenha plástico, a gente não quer só que as florestas aconteçam, a gente não quer só que as florestas sobrevivam, né? E estejam pujantes e abundantes, a gente não quer só que o ar esteja limpo e seja um bom ar para respirar, mas a gente quer fazer isso num ambiente que seja inclusivo, que respeite diferentes modos de pensar e de viver, e que diferentes arranjos coletivos. Né? Então, como diz Boaventura de Souza Santos, ou Henrique Leff, que é uma importante referência na área das ciências ambientais, né? A gente precisa promover tudo isso por meio da promoção de ecologia ou de diálogos de saberes. Né? Então, e isso é claro, porque o Ocidente largado sozinho, em termos de mentalidade, ele vai reproduzir o que ele sempre fez. Então, se a gente quiser sair dessa enrascada, a gente precisa ouvir, né, a sabedoria que vem de fora desse desenho, desse kit da modernidade. Né? A gente precisa ouvir os Yanomami, a gente precisa ouvir os tucanos, a gente precisa ouvir outras etnias, quilombolas, ribeirinhos, né? Etc. Né? Então, como é que a gente faz isso? E no momento em que a gente faz isso, a gente começa a perceber que esses outros povos, além de viver numa diferente cosmologia, né, eles vivem com arranjos epistêmicos diferentes na cabeça e eles olham a realidade de maneira diferente que a gente olha. Né? A gente que olhou a nossa realidade, ou a gente que olha a nossa realidade, a partir da formatação
mental, né, do positivismo, do cartesianismo, e, portanto, a gente separa as coisas, né, a gente fragmenta a realidade, esses povos olham a realidade como uma totalidade, as coisas são contínuas, não existe eu, praticamente, né? E aí eu convido vocês para um exercício muito rápido, eu não sei, Kelly, como é que está meu tempo aí? Acho que tem alguns minutos. 5 minutos. Tá, eu estou chegando lá, né? Então, faça um exercício. Todo mundo aqui nasceu entre 2 e 4 quilos, vamos dizer assim, e hoje tem mais do que isso. Esse mais do que isso é matéria que veio das coisas que a gente comeu. Então, eu sou dependente das coisas que eu comi, né? O ar que eu respiro é um ar aqui que os fitoplânctons estão produzindo, e a energia que está batendo em nossos corações aqui, fazendo funcionar esse laptop nesse momento aqui, é uma energia que vem do Sol, né? Então, como nós somos atravessados por fluxos, que são fluxos que estão o tempo inteiro em movimentação, né? E que a gente interrompe com a nossa reflexão fragmentada, nas nossas ações cotidianas, etc. Né? E como, então, esses outros povos se veem a partir de um olhar da totalidade, eles não conseguem se ver individualmente, eles se veem, então, coletivamente, solidariamente. Né? Então, como é que a gente traz coletividade e solidariedade para o nosso modo de vida? E não aquele individualismo do desenvolvimento que quer falar para você sozinho. Plante um tomatinho na sua casa, recicle o seu lixo, faça essas coisas todas individualmente. Né? Como é que a gente toma soluções que sejam políticas, e que sejam sociais, e que sejam coletivas, etc. Como que a gente possibilita a criação de novos imaginários de futuro, né? a partir de outras ontologias, a partir da perturbação proveniente de outras cosmologias e outras epistemologias. Né? Como é que a gente cria cotas epistêmicas na universidade, por exemplo, Kelly, para receber, não só para receber povos de outros lugares, mas para ouvir esses povos de outros lugares, e que a gente não padronize eles com o pensamento ocidental. Né? Então, essas são questões que têm formatado, né? Como eu falei, eu não quero ser exaustivo aqui, nem dá tempo de fazer isso, nem sei se é possível ser exaustivo, né? Mas são questões que estão em cima da mesa de todo mundo que trabalha com a questão ambiental e de todo mundo que trabalha com a educação ambiental, todo mundo que quer trabalhar com uma educação ambiental dentro de uma matriz que se chama crítica, mas que também não é uma coisa só, né? É diversa, é uma nebulosa de ideias, etc. Né? Mas que, de uma maneira bastante resumida, assim, né? Coloca a vida no centro enquanto princípio. Ou seja, se não fosse entrópico, não interessa. Às vezes a gente fica discutindo se é capitalista, se é socialista, se é comunista, se é não sei o quê, esquecendo, portanto, no entanto, que todas essas vêm da Europa, né? São todas elas filhas da modernidade, da mesma mãe, né? Mas que se o caminho não fosse entrópico, se ele continuar sendo entrópico, você pode mudar um para o outro e o futuro é o futuro da morte. Né? Então, a gente precisa de sintropia, a gente precisa libertar os fluxos da natureza que estão sendo aprisionados para a gente o tempo inteiro. Quem comeu uma fruta hoje, pegou a semente da fruta e jogou num saco de plástico de lixo, que nunca vai se degradar, e vai enterrar num aterro sanitário qualquer, interromper um fluxo de vida. Isso é um crime. Eu devo ter feito isso, mas isso é um crime que a gente comete. A gente não podia ter essas interrupções de fluxo de vida. E a gente precisa olhar a questão da totalidade, a gente precisa se reconhecer no outro. A gente precisa se reconhecer no outro, não no outro humano apenas, mas no outro vida. Né? Por quê? Porque o outro um dia faz parte de mim. Eu comi uma banana, outro dia o potássio da banana está no meu músculo. Então, a banana não tem muita diferença. Tem uma diferença temporal entre ser banana ou ser Daniel, mas essa é uma diferença temporal. Daqui a pouco o Daniel vai virar, né, matéria-prima para outros corpos que vão estar por aí. Então, a gente tem que se ver
nesse parentesco com as outras entidades que compõem esse enorme complexo abstrato que a gente chama de vida, né? E, do ponto de vista social, né, quando a gente se reconhece no outro, a gente ir além, isso é o que eu estou estudando nesse momento de maneira mais aprofundada, né, é além da filosofia do indivíduo, da filosofia do sujeito. A gente precisa reconhecer e valorizar a filosofia do intersujeito, do que está entre nós, né, que não vai reconhecer, né, o penso logo existo. A gente não pode se limitar a achar que a gente é suficiente para existir. A gente não é suficiente, a gente é interdependente, a gente depende do outro, da outra, né? Do outro humano e do outro não humano, do outro energia, do outro mineral. A gente depende de tudo isso e a gente é uma emergência temporal. A gente, individualmente, é só uma emergência temporal nesses fluxos, né? que cortam as nossas vidas. Tá? Bom, então, essa é um arrazoadozinho que eu trago aqui como princípio para a gente pensar, né? Colocar a vida no centro, valorizar a sintropia, libertar os fluxos de vida, reconhecer a totalidade e a interdependência, e além da filosofia do indivíduo, que tem a ver com reconhecer a totalidade, né? E que isso tudo coloca a gente num caminho que a gente tem chamado de decolonialidade, né? Que é a gente tentar desenvolver uma racionalidade decolonial. É claro que a gente é colonial, a gente tem que se assumir como colonial. Nós somos coloniais, nós somos cartesianos, nós somos institucionais, nós estamos na academia, a academia é a principal instituição de controle, de colonização da civilização ocidental moderna. A gente precisa reconhecer isso, mas a gente precisa começar a se descascar disso, né? E de olhar para tudo isso criticamente e se perguntar se tudo isso onde a gente está, pode ter outros fins, né? Que não seja o trabalho pela entropia e o trabalho pela morte, que é fundamentalmente o papel da ciência e da academia no mundo de hoje. Tá bom, gente? Bom, então vou parar por aqui. Acho que deve ter dado meus 5 minutos, talvez até um pouco mais deles. Podemos falar disso até o fim do ano, na verdade, né? Mas eu me coloco à disposição, espero ter feito sentido. Me coloco à disposição aqui, né, na Unirio. Vou dar uma disciplina de educação ambiental no segundo semestre, que vai ser toda remota mesmo, né? Então, já que vai ser remota, estão todos e todas convidados. Tá? É isso. Muito obrigado, Kelly. Muito obrigado, Isabela. Daniel, parabéns, que explanação brilhante, dá vontade de ficar aqui com você. E hoje é o prenúncio. Você sabe que a gente já havia combinado essa questão mesmo da interface dos 2 mestrados, e você, na coordenação lá no mestrado profissional em ecoturismo e conservação da Unirio, nos honra. As portas da UFOP, janelas e caminhos estão abertos, e eu penso que já para o próximo semestre a gente fazer aquele ajuste que a gente havia pensado das disciplinas compartilhadas. Não é? A gente também, eu penso em oferecer alguma coisa voltada para a saúde ambiental, quem sabe a gente faz essa troca no sentido de você ofertar educação ambiental para a gente e a gente ofertar qualquer disciplina que seja do interesse dos seus alunos e das pessoas que estão lá no mestrado. Enfim, eu fiz algumas anotações porque fiquei aqui vibrante, penso que essa conversa, de fato, a gente precisa continuar, né? E provocações que nos movem. Né? Você traz algo que nos afeta, e afeta o cotidiano. É importante, sim, essa contextualização, então, da origem oficial da educação ambiental, que você faz o percurso lá na década de 1970, né? Quer dizer, remonta à década de 70, e a gente veio dando, grosseiramente, se a gente der saltos aí, 1980, a gente tem os movimentos sociais aí como um fôlego, vamos pensar assim, então, as ONGs. Eu vou ser mais breve, tá? 1990, com um comentário, a Rede Brasileira de Educação Ambiental, e aí você sinaliza para a gente a ideia das diversidades,
mas também do discurso oficial frente à possibilidade, eu digo, as possibilidades de discursos alternativos. Isso é muito bacana porque a gente traz, então, a educação ambiental crítico-dialógica. Né? Eu vou enfiar um dialógico aí, porque a gente vive momentos em que você traz, né? É mais rápido determinadas atitudes do que pensar na vida. É mais rápido pensar no capital do que pensar na vida. Então, me rememorou. Então, colocar a vida no centro. Né? E eu penso que a gente faz isso pelo diálogo e uma comunicação que seja numa via de mão dupla. As pessoas estão cansadas, sim, mas eu concordo plenamente com você de suplantar os desafios políticos, né? Mas trazer o político na sua mais nobreza, né? De pensar polis, enquanto cidade, enquanto vida, enquanto direito à cidade, enquanto direito de ir e vir, enquanto direito de permanecer, e permanecer junto. Então, quando você coloca muito mais questões do que trazer algo para você nos responder, assim como você fez todo esse movimento, né, da gente trazer, provocar para a gente estabelecer vínculos e também, mais do que fazer vínculos, fluxos e conexões. Né? Quando você fala da sintropia, eu lembrei de um outro conceito lá da autopoiesis, do Humberto Maturana, lembrei dele aqui. E a gente poderia lembrar tantos outros, né? E creio que os participantes lembraram também. Então, um movimento muito bacana. O discurso hegemônico, né, versus o discurso alternativo, nós estamos aqui, né, e aí eu já agradeço imensamente aos participantes. Eu que fico, eu estou vendo ali a Fabíola, né, estou embevecida, maravilhoso. Você está sendo assim, ovacionada ali, tá? Obrigado. E tem que ser mesmo, viu, Daniel? Porque a gente trazer uma leitura que pense aí na cosmovisão, nas novas epistemologias, nas epistemologias do Sul. Eu sou suspeita para falar, né? Eu sou suspeita porque estive lá, o orientador foi o Boaventura de Souza Santos, então eu sou suspeita porque eu também bebo nesse riacho ou nesse lugar e tenho bebido um pouco dessa água quando você traz a ideia do bem viver, né? Do bem viver, do bem viver, né? E de trazer a vida para um encontro de saberes. Isso. Então, que esse saber ele está alocado no todo, ele não é um fragmento de fala. Né? E aí, eu já vou avançando para algumas perguntas que surgiram para a gente. Eu tinha uma pergunta, mas você já foi aí avançando. Quando você traz a ideia, né, da individualização, eu fico pensando assim, da gente avançar da autorresponsabilização, né? E quais são os novos comportamentos, as novas ações que a gente pode e deve no âmbito da educação ambiental, dessa educação ambiental que ela está para além de atividades, mas que ela é também nos colocar na cena, é também buscar os atravessamentos que são da ordem da intersubjetividade. Eu adorei isso, porque a gente avança do conceito de sujeito, mas desse entre, e mais do que avançar para o intersubjetivo, é também trazer o território. Né? Então, e aí eu já avanço aqui para as perguntas, porque algumas perguntas tangenciam isso. Por exemplo, o professor. Então, agradeço demais a você e a todos que aqui estão conosco. O Bruno Alac, eu espero estar lendo certo seu nome, tá, Bruno? Ele é professor e ele nos provoca também, né? Como quebrar essa colonialidade, né? Porque a gente já falava aí do Boaventura de Souza Santos, das perspectivas decoloniais e outros autores que você trouxe. E aí ele avança um pouco mais. Ele até fala, lá no chat, ele fala, eu acho que você já respondeu, mas eu vou fazer a pergunta assim mesmo. Seria possível cada país, região, desenvolver aquilo que já faz de bom? Exemplo, Brasil igual a agro, sem necessariamente ter que levar a produção de bens com mais valor agregado a todos os locais. Tipo, os materiais básicos, alimentos e matérias-primas,
não deveriam ter um peso maior na cadeia, afinal, sem eles não existe o produto final, né? Então, ele está também caminhando aí na mesma linha que a gente, né? E aí, essa é uma pergunta, ela está grandinha, mas é pensar aí nessa perspectiva, né? O que mais você pode dizer para a gente, inclusive já de indicação bibliográfica, da questão dos estudos decoloniais? Talvez a gente pudesse já avançar nisso. Se precisar de mais alguma coisa, Bruno, coloca aí. Posso responder essa primeira? Sim. Bruno, né? Bruno, bom, eu precisava de um tempão para responder, então vou tentar ser muito rápido aqui. A primeira coisa é a gente está lendo, eu estou num grupo de estudo já há um tempão, junto com um grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, né, que é a nossa irmã aqui, lendo esse livro do Bem Viver, assim, linha por linha, né? E a primeira coisa... Bom, então, você já deu... né? Nós somos movidos, do ponto de vista econômico, pelos interesses internacionais, basicamente, né? A gente faz o que o mercado internacional, que é uma pessoa abstrata, quer. Isso é a colonialidade acontecendo, né? Por quê? Porque a atividade econômica no Brasil, do ponto de vista global, começa com a chegada do europeu e a gente transformando o nosso espaço num espaço que produz as coisas que eles precisam. Então, faz 500 anos ou 520 anos que a gente está produzindo as coisas que eles precisam. E as nossas manifestações, que não são valorizadas de fora, elas morrem. Elas morrem culturalmente, né? A culinária morre. Então, é isso, né? O resgate está muito ligado ao fortalecimento das alternativas locais que são existentes. E muitas delas, para usar o Boaventura de Souza Santos, e citar um repertório teórico aí, que eu gosto muito, que é um artigo que tem 80 páginas, então é praticamente um livro, que chama Sociologia das Ausências e Sociologia das Emergências, que está disponível na internet aí, né? É a gente trabalhar, né? E eu me vejo muito assim dentro da universidade, esse é meu papel. O meu papel é encontrar essas alternativas que sobrevivem a esse ataque há 500 anos, que existem, mas que são produzidas pela nossa racionalidade ou como inexistentes ou como incapazes de serem um caminho legítimo de se seguir, né? Ou seja, é um caminho para ser exterminado também, né? Então, encontrar essas alternativas e oxigenar essas alternativas, né? E emprestar para essas alternativas vamos dizer, o capital político, econômico, intelectual que a gente tem de dentro da universidade. Então, a gente vai lá e empresta esse capital para um movimento que já existe, né? E tenta fortalecer esse movimento e fermentar esse caminho, etc., né? Porque o que a gente prevê em educação ambiental no Brasil, o Brasil é super de vanguarda nisso, né? A gente tem um tratado, o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, né, que ele fala do futuro no plural, como uma pluralidade de existências. Então, um dos pontos difíceis, Kelly, da gente entender ou da gente visualizar na leitura do Bem Viver é exatamente a plurinacionalidade, que é o que o Equador e a Bolívia já aprovaram nas suas constituições, né? Mas que ainda precisam colocar na prática, assim, né? Fazer a coisa acontecer na prática, que é reconhecer, olha, nós somos um país formado por várias nações, que tem o direito à existência, né? Isso seria um avanço gigantesco nesse nosso sentido, né? Por quê? Porque hoje a gente está eliminando esses pontos, né? A gente está vendo isso aqui, né? Então, e a outra coisa é deseconomicizar as nossas prioridades, né? Você trouxe uma prioridade que centrada na economia, né? O Brasil pegar água, fazer alguma coisa que está certo, é a gente ser autodeterminador do que a gente faz e da gente investir localmente, né? Obviamente, na gente mesmo, né? Ao invés de ficar só exportando, etc. Mas não é só isso, é a gente não ter que ficar refém exclusivamente do pensamento econômico, né?
vou dar um salto rápido, né? O rei do Butão, quando se opôs na década de 70 ao modelo de desenvolvimento, ele criou um mecanismo alternativo ao PIB, né? Porque o desenvolvimento nasce tendo como PIB como único motor de medição. E ele criou o FIB, que é o Felicidade Interna Bruta. E ele explica que quando a gente coloca a economia no centro da nossa vida, né, a gente é obrigado a fazer isso porque a vida não oferece o suficiente para a gente viver. Então, a gente tem que se concentrar na base econômica, né, da organização da vida. Né? A gente acaba reduzindo a nossa existência à dimensão econômica. Né? E aí, quanto pior é a condição, mais isso acontece. E aí o rei do Butão fala, o cara tem um trabalho para ele viver, né? Se ele está orientado pela racionalidade econômica, se ele tiver um tempo livre, ele não vai investir o tempo livre nele mesmo, ele vai arrumar um segundo emprego para trabalhar mais, para ganhar mais, e não sei o quê, e entrar nessa lógica. Assim, né? Então, a gente reconhecer que a vida, como diz o Ailton Krenak, não é útil. A vida não é útil, isso é uma bobagem, né? A gente tem que ir além da visão utilitarista da vida. Né? Porque quando a gente vai além da visão utilitarista da vida, a gente se desobjetifica, né? Que é o que o utilitarismo faz com a gente. O utilitarismo transforma a gente em objeto de trabalho, né? Em ferramenta. Né? E a gente precisa ir além disso. Por isso, o foco na vida. Não estou dizendo que não é para trabalhar, estou dizendo que a vida não termina no trabalho. A gente recebeu uma comunidade, umas lideranças indígenas na minha disciplina de educação ambiental, todos os semestres a gente recebe, e o cara disse, uma das críticas que fazem contra a gente, eu não me lembro a etnia dele agora, e ele falou, uma das críticas que fazem contra a gente é que a gente é preguiçoso. Ora, a gente acorda às 4h30, 5 da manhã, vai caçar e volta da caça às 9. E aí eles falam, e vocês fazem o que o resto do dia? O resto do dia a gente vai viver, a gente vive o resto do dia. Né? Por quê? Porque o dia já está garantido, e amanhã eu vou para a floresta e vou ter a caça lá, e o dia vai estar garantido. Então, eu não fico achando que a vida é enquanto eu estou sendo produtivo, né? Que essa racionalidade que o capitalismo embutiu nas nossas cabeças, que somos urbanos e super modernos nesse sentido, né? Para a gente viver, praticamente ser útil. Tanto é que um monte de gente, quando para de trabalhar, entra em depressão, porque não tem mais nada para fazer, né? Não se encontra mais na realidade. Né? Muito, muito bom, Daniel. Já chamaram minha atenção aí. Gente, eu vou ficar só mais 5 minutos, porque a gente tem algumas questões ali. Eu vou pedir licença, Daniel, se a gente não conseguir responder tudo, para depois passar o seu e-mail. Já tem gente no chat pedindo para saber como pode fazer as disciplinas. Eu penso que vai ser edital também, igual na UFOP, né, Daniel? Vai ser... Não, é assim, a gente... vocês podem entrar no site do nosso programa, que é Ecoturismo e Conservação. Então, se vocês colocarem lá mestrado, profissional em Ecoturismo e Conservação, vocês vão entrar no site no nosso programa. Se vocês forem lá no quesito, acho que é perguntas frequentes ou perguntas e respostas, é um linkzinho que tem à esquerda ali, vai abrir uma aba específica para estudantes, e dentro da aba de estudantes vai ter uma aba para estudantes especiais. E aí tem lá as regras de como que faz para se inscrever, para pleitear, né? Uma vaga como aluno especial. Tá? Não é um edital, Kelly. Na verdade, o que a gente faz é o seguinte: o docente é que estabelece uma quantidade de vagas em função, né, das capacidades que ele tem de organizar tudo isso aí. Né? É como a gente é claro também. Que quando era presencial, isso não era um risco, porque a gente recebia 1, 2 alunos no ano. Agora que é remoto, né, a gente corre um risco muito grande. Então, tem aí alguns quesitos que o próprio docente coloca. Tá? Mas Isabela, isso. 2 minutinhos, só para eu vou falar as perguntas, 2 minutos, tá? Então, eu quero falar da Conceição Ribeiro, que ela coloca assim, na verdade, ela faz um apontamento do que ela está fazendo, não é necessariamente uma pergunta. Diante dessa perspectiva, é que estamos desenvolvendo um grupo, o CEAGEL, Grupo de Conservação e Educação Ambiental de Geografia, olha que bacana,
na cidade onde moro. Depois coloca para a gente qual a cidade, tá, Conceição? E que visa principalmente a conscientização da população por meio, principalmente, da educação. É lembrar o que Daniel falou, né? Qual a concepção de educação a gente tem, né? Vamos dizer. E estamos realizando várias ações no nosso município. Parabéns. Somos acadêmicos da Universidade Estadual do Maranhão, estou falando certo, gente? O EMA, do curso de licenciatura em Geografia, e esta forma foi a que encontramos em prol da conscientização. E eu digo mais, talvez a sensibilização aí, a gente está sensível. Vou passar para o outro aqui, para agradecer ao Daniel. Tem uma pergunta, nós dois não vamos dar conta de falar, porque ela é grande, mas eu vou mencionar, inclusive a gente tem, no mestrado em sustentabilidade, a gente tem essa linha da ecologia humana. O Cleiton fala assim: penso que a ecologia humana seja uma interface importante para projetos de educação ambiental. Sim, sim. E o que o senhor pensa acerca dessa frase apresentada? Ele quer saber se a ecologia humana é um elemento, para mim, totalmente, para você também, né? Eu não sei exatamente o que você entende por ecologia humana, mas eu estou entendendo da questão das relações, né? O conceito central da minha tese de diálogo, da minha tese de doutorado, foi o conceito de diálogo, Kelly. Então, para mim, educação dialógica e o diálogo acontece quando a gente reconhece o outro como sujeito também, não como objeto, né? Então, essa é a essência da ecologia humana, né? O reconhecimento do outro como humano, né? Então, engraçado que eu não sabia, Daniel, olha que bacana, o universo conspira mesmo, porque eu falei da dialogicidade, da alteridade, e aí nós vamos conversar muito e muito, e inclusive a gente tem essa linha de pesquisa no mestrado, depois fiquem à vontade para pesquisar, Cleiton. E o Cleiton falou que ele vai ministrar uma palestra sobre educação ambiental no Congresso Nacional de Educação Ambiental em novembro, e a sua fala fez muito sentido para ele. Olha, bacana, obrigado. Bacana mesmo. Gente, eu acho que são vários elogios, Daniel, depois você olha com calma, porque a gente e assim, está convidadíssimo a permanecer conosco. A gente vai dar continuidade com as comunidades tradicionais, né, da região, na verdade, assim, do Vale de Jequitinhonha e região e entorno, agora, de um trabalho que vem sendo desenvolvido, um trabalho que eu particularmente tenho um carinho muito grande, porque lá já estive, e quem vai estar conosco agora é a Luciana. A Isabela vai fazer a chamada, mas de pronto já agradeço imensamente, volte sempre, e lembrando que essa articulação entre os dois mestrados, isso já é fato para a gente, né? Inclusive assim, com possibilidades de muito trabalho, pensando aí na Agenda 2030, né, Daniel? Que ela vai falar assim, os 5 P's lá: pessoas, planeta, prosperidade, parcerias e paz. Então, está bem dentro do que a gente quer e do que a gente busca. Você quer fazer um último comentário e aí já passo para a Isabela. Perdão, Isabela. Eu quero agradecer muito pelo convite de novo. Foi um prazer estar aqui, a gente conhecer um pouco mais, trazer um pouco, né, um cartãozinho de visita, na verdade, né, do que eu faço. Eu tenho um ResearchGate, tem todas as minhas publicações lá, se vocês procurarem, é fácil de encontrar. E é isso, colocar o PPGEC à disposição, na verdade, reafirmar o nosso interesse. Nós finalmente passamos pela parceria com vocês, pela nossa reunião. A gente estava, assim, eu, como coordenador, enforcado com o relatório da CAPES, né, que foi entregue, no meu caso, aqui na semana passada, e hoje eu vi que eles ampliaram de novo mais 15 dias para quem quiser entregar, tal. Mas agora as coisas vão caminhar um pouco mais fluidamente aqui, e a gente vai conversar melhor, mas a questão das disciplinas, ela já é praticamente imediata, né? O nosso primeiro semestre de 2021 acaba em agosto, então eu imagino que as disciplinas do segundo semestre de 2021 se deem em setembro, assim, né? Então, tem um tempo ainda para fazer, para quem quiser pleitear, etc. As aulas se dão às segundas e terças-feiras, principalmente, tá? Durante o dia, e está todo mundo convidado, e vamos
Vai ser ótimo. A gente já deixa, eu vi algumas perguntas ali. Além disso, tanto eu quanto o Daniel, temos aí os e-mails institucionais, fiquem à vontade também para mandar. No nosso caso da UFOP, é meados de agosto, e abre uma chamada. Normalmente, já na primeira semana de agosto, última semana de junho e 1º de agosto, a gente o programa abre uma chamada no site. Mas fica à vontade para entrar em contato com a Secretaria dos Programas, que também a gente tem facilidade de encaminhar isso, seja na Unirio, seja na UFOP, e a gente também vai pensar nessa nossa disciplina compartilhada, como que nós vamos articular, mas que ela já saiu. Eu acho que, assim, só desse primeiro momento, já tivemos o primeiro momento antes, esse é o segundo momento de para sempre, vamos dizer assim, se é que a gente pode dizer isso, mas da agora para diante. Então, é isso. Gratidão, Daniel, muito, muito bom, e a gente fica à disposição também. Ok, Isabela, pode dar continuidade. Boa tarde, gente. Até logo. Boa tarde.